Fala pessoal, mais um almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta terça-feira. Amanhã, Botafogo e Ipiranga pela Copa do Brasil, 9h30 da noite, partida que acontecerá lá em Erechim. O Botafogo viajará hoje, ali uma viagem bem chata, a logística é bem ruim para enfrentar a equipe do Ipiranga, e a CBF já divulgou quem será o árbitro da partida. Será um árbitro FIFA. Paulo César Zanovelli da Silva, ele é mineiro, da Federação Mineira, e ele será auxiliado por Celso Luiz da Silva e também Leonardo Henrique Pereira, todos da Federação Mineira de Futebol, O Zanovelli, ele tem 32 anos, mora em Juiz de Fora e apitou 2 jogos do Botafogo no último Campeonato Brasileiro. E apitou só vitórias do nosso glorioso. 2-0 em cima do Coritiba no Newton Santos e o 2-1 em cima da equipe do Avaí, lá na Ressacada. Então teremos um árbitro FIFA na partida de amanhã contra o Ipiranga lá em Erechim. Vamos torcer que ele faça uma boa arbitragem. Falando novamente, o Botafogo, e nessa fase da Copa do Brasil teremos VAR. Então, ali os erros de campo podem ser minimizados, lances polêmicos, você pode ter a ajuda do árbitro de vídeo. Galera, lá na FUT Fanatics tem várias promoções acontecendo em itens do Botafogo, inclusive esse boné, para quem curte aquele bonezinho maroto, moleque serelepe, tá em promoção. Você pode clicar nesse link, onde você poderá comprar esse boné que está com preço bem legal para quem curte, e outros itens do Botafogo lá na FUT Fanatics. Vou colocar o link aqui embaixo na nossa descrição. O Botafogo, ele não deve conseguir manter o estádio de Caio Martins. É o final de uma era. O contrato, que o Botafogo tem de concessão do estádio terminou em janeiro de 2023 e a concessão não deve ser renovada. Segundo a matéria da Rádio Globo, o presidente Durcésio Melo colocou que a renovação está muito difícil e que o clube tentou melhorar a forma de negociação, mas ressaltou que o estádio Caio Martins é do estado e o estado quer de volta o local. Futebol feminino que manda os seus jogos no Caio Martins e treina naquele local é onde moram as grandes indefinições. Por quê? A maioria das atletas moram em Niterói porque treinam no Caio Martins. Mas o que deve acontecer é o Botafogo não renovando com o complexo do estádio Caio Martins, lá em Niterói. Você deve levar os jogos para o estádio Newton Santos, já que a partir de agora a Casa Botafoguense tem um campo sintético e isso não tem problemas mais em relação a acúmulos de jogos. Você não tem ali desgaste no solo, então você pode ter os jogos normalmente das meninas no estádio Newton Santos, no campo principal, e daqui a pouco também os treinos poderão acontecer no campo anexo também, já que o local também estará pronto, Então em breve o Botafogo terá ali o seu estádio já refeito, tanto para a base e também para o futebol feminino. Repito aquilo que eu já falei algumas vezes aqui no canal. Meu sonho é que o campo anexo, e até isso já foi falado até mesmo pelo Glaucio, o coordenador do futebol feminino, é de que o campo anexo do estádio Newton Santos, ele vira ali um mini estádio, um estádio pequenininho, para 5.000 pessoas, você faça ali uma arquibancada, uma estruturazinha bem módica ali, gaste um valor bem baixo e você consiga fazer mudanças. Mas até mesmo pelo que o próprio John Textor já deixou claro, o Botafogo só vai fazer investimentos ali no complexo do estádio Newton Santos, a não ser, em relação ao gramado que você fez a troca, para você poder lucrar com shows, mudanças mais significativas somente quando o contrato, aumentando o prazo de licitação para o Botafogo, o prazo que o Botafogo será dono do estádio, seja ampliado ou o local vire definitivamente do Botafogo, O Textor não quer investir uma quantia gigantesca em um local que ainda não é do Botafogo. Você tem o prazo de concessão que foi colocado para o clube até em 2051, se eu não estiver equivocado, e o Botafogo e o Textor não quer colocar mais grana no local antes desse prazo. Tá certo, nesse ponto eu concordo com ele, porque você não pode investir em um local que não é seu, Terminou a era Caio Martins, que foi um estádio que o Botafogo utilizou muito nos anos 90, ali até 2003, depois ficou um estádio ali mais para as divisões de base e tudo, O Botafogo desde ali de 2004, quando volta à primeira divisão,
ele não utilizou tanto o estádio Caio Martins. Então ficam as recordações do caldeirão do Caio Martins. O torcedor, a maioria está indignada, né, com os valores colocados em relação aos ingressos para a partida de sábado contra o São Paulo. A tendência é de um público muito baixo e o Botafogo mexeu em time que está ganhando, né? Historicamente, o setor leste inferior apesar de ser numa faixa central e considerado em qualquer estádio a faixa central como setor nobre, ali sempre foi o local do torcedor, né? Das torcidas organizadas, do famoso setor popular do estádio Newton Santos. Na maioria dos estádios, os setores mais baratos ficam atrás do gol, mas no Newton, atrás do gol é muito ruim de ver jogos, né? E até mesmo para esse jogo de sábado, o ingresso atrás do gol 60 a inteira e 30 meia é muito caro. E a maneira que foi feita, né, na primeira partida do Botafogo no Campeonato Brasileiro, depois de muitos jogos sem atuar no seu estádio, foi tudo errado. E o Botafogo não se comunicou, né, em relação a isso. A explicação lógica e que tem sido assim colocada por todos é que vamos forçar o aumento do plano de sócios torcedores. Botafoguense vai fazer o sócio. E vai fazer. Mas eu repito o que eu falei ontem. Isso vai acontecer gradativamente. Os resultados em campo, eles evoluindo, o torcedor volta a comprar itens do clube, volta a se associar. Isso é natural. Não adianta você forçar uma situação, porque quando você faz algo naturalmente, as coisas acontecem. Então, eu espero que o que aconteceu, né, em relação a esse jogo contra o São Paulo, as críticas, as reclamações, isso para a partida contra o César Valerro pela Copa Sul-Americana na outra quinta-feira, sem ser nesta, na outra. Botafogo, ele coloque ingressos mais acessíveis. Aí entra dentro daquilo. O que nós teremos de torcedores contra o São Paulo, né? Vamos colocar 10 mil. Vai dar ali uma arrecadação de 600, 700 mil reais. E se você colocasse preços mais acessíveis, você teria um público, o dobro, talvez o dobro mais um pouco, e a arrecadação talvez seria a mesma, porque você diminuiria os valores dos ingressos e, consequentemente, o bolo iria aumentar. Eu reclamei aqui daquele jogo lá no Espírito Santo, onde os ingressos foram absurdos. Eu também reclamo dos ingressos aqui. A gente não vive um momento esportivamente falando do Botafogo que os ingressos possam ser exorbitantes. Não vivemos esse momento. Esperamos viver daqui a pouco, né, que os ingressos possam ser colocados mais caros. Mas neste momento, o ideal seria, para acabar a má fase, você chamar os torcedores para eles jogarem juntos, não afastá-los. Infelizmente, é isso que está acontecendo. A gente vai afastar os torcedores nessa estreia do Campeonato Brasileiro. Teremos ali um público bem aquém do que poderíamos ter nesse jogo e o torcedor fica chateado. E isso acho que não deveria acontecer. No começo do Campeonato Brasileiro, você ter uma ruptura com seu torcedor. Era hora de trazer a torcida para mais próximo. Quem puder ir, vá. Quem tiver condições, vá. Quem tiver oportunidade de aumentar o plano de sócio-torcedor, onde você tenha direito à gratuidade, aumente. O Botafogo precisa de todos nós. Mas também eu entendo quem está reclamando em relação aos valores dos ingressos, porque se você mantiver esses preços e quem não quer ser sócio, quem tem um plano de sócio-torcedor um pouco mais baixo e tem que complementar, vai estar pagando aí uma quantia exorbitante para assistir aos jogos do Botafogo neste Campeonato Brasileiro, nesse mês de abril, que é o mês onde nós teremos vários jogos em casa. Então, eu acho que faltou um pouquinho de sensibilidade de quem precificou os ingressos nesse momento. Então, assim, é a última vez que eu falo sobre esse tema aqui no canal. Espero que o torcedor, ele que puder ir, compareça, mas quem precifica tem um pouquinho mais de sensibilidade, de entender quando a hora é de você chamar o torcedor para si, e agora eles não souberam chamar. Eles não souberam a hora de chamar os torcedores para si. Tamo juntos, abraço. Fiquem com Deus. Mais tarde, ali por volta das 8, estarei de volta com o nosso Noite Alvinegra. Estarei indo daqui a pouco lá no Raulino assistir Bahia e Voltaço pela Copa do Brasil. Vamos ver como que o Bahia tá. Nosso adversário pela segunda rodada do Brasileirão. Valeu, fui.